Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no meu canal e assim como você já viu no próprio título do vídeo, hoje eu tô aqui para reagir aqui, obviamente, a um dos curtas-metragens que eu já fiz quando eu fazia a faculdade de cinema e audiovisual. Eu já quero falar de antemão aqui que é o seguinte, pessoal. Esse filme eu nunca exibi ele em lugar algum, nem no YouTube, nem no Instagram, em nenhuma rede social, em nenhum canal de transmissão, por assim dizer, para poder exibir ele. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos. Inclusive, já deixa o seu like aqui embaixo, porque você já está ajudando demais aqui a criação de conteúdo do nosso canal. Então, vamos lá. Olha quatro. Então, pessoal, uma das coisas que eu quero comentar aqui, a principal coisa é o seguinte: isso que vocês acabaram de ver aqui é a introdução, ou seja, no formato mais ali de apresentar o pessoal da equipe, né? Ou seja, os créditos ali no comecinho do filme, querendo ou não. E como vocês podem ver aqui, ó, algo bem interessante, bem no começo do filme aqui, ó. Aqui embaixo aparece Volátil e tem o nome de uma produtora aqui embaixo, Matrix Filmes. Inclusive, esse era o nome da nossa antiga produtora, né? Antes de ter o nome da minha nova produtora que eu tenho agora, que é Matheus Faria Produções, era esse o nosso antigo nome. A gente mudou, né, por questões de marketing, publicidade. Então, é basicamente isso, né? Eu não tenho nada para poder criticar em relação a essa introdução aqui, porque deu um trabalho na época para poder fazer essa introdução, mas é algo que eu gosto, assim, que eu tenho um apreço por essa introdução aqui do filme, querendo ou não, porque ficou bem interessante, né? Como eu disse, é uma forma de apresentar os créditos ali e mostrar a equipe já de uma vez ali nos nomes das pessoas mais importantes que participaram do filme. Então, eu já quero até comentar algumas coisas aqui que é o seguinte. A primeira cena, né, ela é um conjunto todo, né, é uma coisa só. A primeira cena ela vai acabar logo nas próximas partes que aparecem aqui em sequência.
Mas é o seguinte, o que eu queria comentar aqui. Como vocês viram logo no começo aqui, tem o personagem, né, por assim dizer, parado num ponto de ônibus aqui, obviamente, né? Eu já até queria fazer até uma coisa aqui que eu, particularmente, eu não faria esse tipo de transição que a gente fez aqui, que foi o seguinte, né? Foi a gente vindo aqui, caminhar até aqui, né? E fechar no ombro aqui do personagem e depois abrir nessa transição direto pro smartphone dele. Se fosse eu hoje, obviamente, eu não faria esse tipo de transição, porque eu acho que não tem muito a ver com a pegada, né? Relembrando um pouco aqui de quando eu escrevi o roteiro, com a pegada especificamente do filme. Uma coisa também que é bem interessante é o seguinte: pelo fato das coisas acontecer de forma bem um pouco rápida e desconexas, essa primeira cena eu já quero até adiantar, que é o seguinte: se trata de um sonho do personagem, por assim dizer. Né? Então, por se tratar de ser um sonho do personagem, são coisas que acontecem de forma bem aleatória. Né? Então, aqui até como você pode ver, nessa cena, inclusive, você pode ver que ele vê como se fosse um post, né, na rede social ali, como se ele tivesse morrido, né? Ou seja, como se ele tivesse testemunhado a própria morte dele ali, especificamente, através de um post ali num jornal, por assim dizer, né, famoso na sua cidade. Então, na primeira versão do roteiro, não era no smartphone. Ele via esse anúncio, né, da morte dele, por assim dizer, num jornal que ele tinha encontrado assim, jogado especificamente ali no ponto de ônibus. E sim, no roteiro original, o filme começa também especificamente através de um sonho. Então, é basicamente isso. De resto, depois a gente vê aqui também, né, que tem uma memória dele de quando ele fazia teatro, né, enfim. Isso aqui, ao meu ver, é uma cena que eu acho que não encaixa muito, porque não estava no roteiro especificamente para colocar isso aqui, era para ser o foco apenas no sonho. Eu não lembro porque na pós-produção ali eu especificamente quis colocar essa cena, porque fui eu que editei o filme também depois, mas é algo que eu não colocaria essa cena de novo especificamente. E outra coisa, né? O roteiro original em si, ele tinha a cena do sonho, durava até um pouco mais de tempo e tinha coisas muito mais interessantes para fazer que a gente teve que cortar por causa, né, da produção especificamente. A gente fez no meio da pandemia, era uma época que estava difícil para fazer filmes e curtas-metragens, ainda mais filme e curta-metragem universitário, né, pessoal? Então é mais difícil ainda. Vamos continuar aí. Então, vou fazer mais uma pausa aqui, que é o seguinte. Eu quero comentar especificamente sobre essa cena específica que vocês acabaram de ver, que é a cena da banheira, né? Então, como eu disse, era tudo. A primeira cena se tratava de um sonho do personagem. Tem algumas críticas que eu queria fazer a mim mesmo, e talvez da forma como a gente gravou. Tem alguns movimentos de câmera que me incomodam um pouco, mas por se tratar de um sonho,
aí dá para dar um pouco de desconto, assim, por assim dizer. Mas voltando aqui, ó, uma coisa que eu quero mostrar para você que é o seguinte: essa cena da banheira foi uma das cenas mais difíceis para fazer no filme inteiro. Porque, primeiro, eu tive que encontrar uma banheira para poder fazer essa cena. E a ideia principal, a ideia original, não era ser uma banheira num espaço assim, jogada, né? Enfim, não necessariamente. A ideia era para ser num banheiro mesmo, que tivesse uma banheira especificamente ali. E outra coisa, a principal referência dessa cena específica aqui da banheira é um dos clipes que eu mais gosto aqui de um dos músicos, né? Que antes era youtuber, que é o Joji, né? Aquele clipe ali, Will He, né? Tem ele na banheira também ali, mas é tudo de uma forma mais cinematográfica, uma forma mais, como eu posso dizer, ilustrativa, por assim dizer. Então, peguei essa referência, né, da banheira ali, especificamente desse clipe aqui do Joji. Você já viu um documentário que é sobre pichação, que passa aqui em São Paulo? Não, eu fiz um trabalho sobre grafites aqui. Sim. Essa versão. Salve, Caetano. Eu tenho uma playlist chamada Cura pro Terra. Ela Caralho. tem essa música e mais uma. E aí, Júlia? Eu tava querendo te mandar uma mensagem e acabei lembrando de uma história. Você lembra aquele dia que a gente foi no parque e a gente começou a falar sobre vida, sobre futuro, sobre sonho, essas coisas, sabe? E a gente acabou entrando em consenso que o futuro ideal pra nós dois seria a gente mudar pra Paris. Você lembra disso? Mas é que eu queria que esses momentos que a gente teve voltassem, sabe? Então, já quero até comentar algumas partes aqui, que é o seguinte. Bora lá. Como vocês já viram aqui, né? Ele já acorda do sonho, toma o remédio dele e sai para ir pegar um ônibus aqui. Aqui, pelo fato de já se tratar da vida real, já não é um sonho mais, como vocês já repararam, até o color grading tá diferente, né? As cores estão mais quentes, as cores estão mais vivas. Coisa que aqui no começo, por exemplo, ó, no sonho, tá vendo? As cores tá mais fria, tá com menos cor. Enfim, né? Isso tudo é bem diferente. Pelo menos nessa parte aqui a gente conseguiu manter na fotografia como um todo. E como vocês repararam aqui também, ó, nessa cena, é o seguinte: tem esse fundo ali, né, na parede, que tem alguns códigos sendo projetados.
que é o seguinte que eu queria falar. A ideia do filme não é só falar sobre essa parte do personagem e das suas lembranças ali como um todo, mas o filme também tinha muito essa pegada de ser um filme um pouco meio retrofuturista. Só que devido à produção e devido a vários tipos de desafios, né, no meio da pandemia que a gente teve para poder gravar o filme, a gente teve que mudar bastante coisa. Mas a gente não deixou de poder mencionar, assim, entre aspas, né, na própria direção de arte do filme, sobre a estética que a gente queria abordar, né, que seria mais essa parte da tecnologia. Essa cena aqui, que ele tá no ponto de ônibus, não era para ser feita dessa forma. No roteiro, ele estava no ponto de ônibus sozinho, praticamente, não tinha ninguém. E aí a gente meio que no dia da produção a gente resolveu colocar uma figurante ali especificamente para incrementar a nossa cena, né, do filme aqui especificamente. Aí aqui a gente já entra nas memórias dele especificamente, né? O que eu queria dizer em relação a essas imagens que aparecem aqui, especificamente no formato de VHS, que é o seguinte: a proposta do curta era ser um filme arquivo. Por que tinha que ser um filme arquivo? Porque o tema específico daquele semestre dentro da faculdade era fazer filmes arquivos. A gente sabe que para fazer filme arquivo não precisa ser necessariamente uma ficção. Pode ser um curta específico que foi montado só com filmes de arquivo, pode ser especificamente um clipe e por aí vai. No nosso caso aqui a gente fez uma ficção, a gente contou uma história e utilizou as memórias dele ser arquivos, ou seja, arquivos reais de coisas que realmente aconteceram. E a gente acabou entrando em consenso que o futuro ideal para nós dois seria a gente mudar para Paris. Você lembra disso? Mas é que eu queria que esses momentos que a gente teve voltassem, sabe? Estamos indo bem. Eu até fui promovido no trabalho essa semana. Ah, sim, filho. Que bom. Faça proveito da promoção. Obrigado, pai. Vou fazer meu proveito sim, tá? Tá anotado. Então, Rafael, quando você e Júlia irão se casar? Como assim, pai? Eu e a Júlia, a gente não tá pensando em casar, sabe? A gente acha que só juntar já é o suficiente, sabe? Ótimo. Parabéns pelo casal, então. E você pretende ficar até quando? Não, Rafael. Eu tenho que voltar, eu tenho que ficar com sua avó. E você vai voltar comigo. Eu acho que não vai dar, pai. Eu tenho trabalho cedo amanhã e também tenho muita coisa pra fazer, então não vai dar. Não, Rafael. Você vai voltar comigo. Eu sinto sua falta. Você não vai ficar sozinho aí. Acho que não vai dar pra mim, pai. Tenho conseguido conquistar muita coisa aqui. Também, sei lá, também gosto muito daqui, sabe? Tá, mas prometo que sempre que der eu vou te visitar, tá? Te prometo, sempre que der eu vou te visitar. Beleza? Enfim. Fim de mais uma cena. Vou comentar isso aqui agora, que é o seguinte. Então, essa cena aqui do jantar é uma cena, como eu posso dizer, que era para ser de muito peso especificamente no filme. Só que o que acontece? A gente, como eu disse, muitas coisas foram alteradas no filme especificamente em detrimento da produção, para o filme poder sair, né? Enfim, porque
pelo fato de a gente estar falando de um curta que é um trabalho da faculdade, então a gente tinha prazo certo para poder entregar. O que acontece? Dentro do roteiro original do nosso filme, essa memória do jantar ali não seria apenas o personagem principal junto com o pai dele especificamente. Não seria somente os dois. Seria um jantar, né, num restaurante, não seria especificamente no apartamento dos dois, seria num restaurante onde teria o pai e a mãe do Rafael especificamente. Seria um jantar onde o Rafael estaria apresentando a sua namorada para os seus pais. Era basicamente isso. Ia acontecer no restaurante, como eu disse, né? Ou seja, estaria o pai e a mãe do Rafael e também a Júlia, que é a sua atual ex-namorada, mas que era a namorada dele na época dessa lembrança aqui. Só que pelo fato da gente, como eu disse, a produção teve que ter sido alterada praticamente toda, eu acho que, como eu posso dizer, não que isso tirou o peso da cena. Era para ser algo muito mais dúbio do que algo muito pesado. Porque, ao meu ver, até voltando aqui, ó, isso diz um pouco também na própria fotografia dessa cena, que é o seguinte: as cores que estão sendo utilizadas aqui, né, que é o lilás, o roxo ali, junto com o vermelho, acho que só essas cores aqui já diz um pouco mais do peso dessa cena especificamente, né? Que é o próprio, e que diz também o próprio sentimento que o Rafael, que é o personagem principal, tem em relação ao seu pai. Que ao mesmo tempo ele tem um medo especificamente do seu pai, porque o seu pai era uma pessoa muito rígida, né? Isso é algo que está escrito na história do roteiro como um todo, mas que não está no curto aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele sente raiva, né? Sente ódio, por isso que tem o vermelho ali também em conjunto nessa cena, né? Então, a gente conseguiu transportar essa visão para a fotografia do filme. Então, acho que deu um peso muito maior para a cena em ser só o pai e o filho, e ser só ali dentro de um apartamento como um todo, do que ter uma coisa dúbia, do que seria ali, por exemplo, um jantar entre os pais, onde que o filho está apresentando a namorada, mas acaba meio que o pai, né, ele acaba sendo aquele pai mais rígido, mais conservador, um pai ali meio que parece que não aprova muito o relacionamento entre os dois. Ao meu ver, eu acho que eu gostaria muito mais da cena original do que está no roteiro, porque eu acho que a gente ia manter essa dualidade bem interessante, mas como eu disse, né, por causa da produção, de como a cena foi executada, a gente teve que alterar isso no roteiro. Só queria fazer um adendo que é o seguinte: essas partes que aparecem na televisão também faz parte das memórias dele aqui no caso, né? Então, tudo aqui que você vê dentro dessa televisão aqui, nessas cenas especificamente, é uma memória dele, por assim dizer, sabe? Então é basicamente isso. Mas eu só quero que saiba a última coisa, o quanto a diferença que vocês fizeram na minha vida foi grandiosa. Vocês me mudaram de uma forma que eu não imaginei.
Então, antes da gente dar prosseguimento aqui, essa já é praticamente a última cena do filme, praticamente. Dentro aqui do que vocês viram, essas cenas que mostra, né, praticamente a televisão aqui, são parte, sim, também da memória do personagem. E é o seguinte, essas cenas aqui dessa televisão, eu só tive ideia de gravar essa cena depois, e seria algo bem mais experimental, assim, por assim dizer. Como se seria, como eu posso dizer, como se fosse um mapa mental dentro da mente do nosso personagem. E por que eu acho isso bem interessante? Se a gente tivesse tido mais tempo, tivesse tido mais tempo, não somente mais tempo, mas ter feito uma produção mais interessante, a gente teria colocado isso tudo dentro de um contexto, né? Daria para entender, ter gravado mais coisas para poder entender que seria isso dentro da mente do personagem. Que é o seguinte, como se fosse um mapa mental, ou seja, tem uma televisão num vazio com fundo verde e tem um aparelho VHS, onde que cada uma das fitas VHS ali é uma memória do nosso personagem. Até então, como você vê aqui, ó, tem a data. Também, né, no começo de cada um, fala sobre sobre o que é aquela lembrança especificamente, ou seja, formatura. Tem uma também que está escrito o encontro, quer ver, ó? Que é a primeira aqui, ó, que vem escrito o encontro, que no caso aqui a gente já começa, não mostra ainda, né, o mapa mental da mente dele, só mostra isso mais lá para frente. A partir daqui, que aqui essa memória chama sorry, né? Como se ele estivesse se desculpando ali com a ex-namorada dele. E aqui é uma cena bem interessante também, que vai nesse zoom in aqui em direção à televisão, que é ao fim aí praticamente, a conclusão do nosso curta. E aqui é a cena final do nosso curta. Eu vou colocar para rodar essa cena primeiro e depois vou comentar para vocês sobre o que é especificamente o filme como um todo. Então, Rafa, como é que você está se sentindo depois da sessão de hipnose de hoje? Tô me sentindo um pouco estranho. É que eu não tenho certeza se esse tratamento ele vai dar certo. Ah, Rafa, um momento. Você pediu para lembrar de tomar o remédio logo depois da sessão. Então, só queria comentar uma coisinha aqui. Acho que pelo andar da conversa aqui entre os dois personagens, você já consegue entender o que era o filme especificamente, né? Enfim, bora lá. Então, Rafa, como você estava dizendo, parece que as vivências da hipnose estão mexendo muito com você, ao ponto de te deixar na dúvida se isso vai te servir para alguma coisa. Você tá bem? Hã? Tá melhor? Não, tô melhor sim, obrigado. É que eu acho que eu tinha que dizer alguma coisa, mas deixa. Acho que não é importante, não. Então você queria dizer algo, mas prefere deixar para a próxima sessão. Sim, claro. Semana que vem, né? Isso mesmo. Tá. Beleza. Obrigado, doutora. Ok. Te vejo semana que vem, tá? Até lá, Rafa. Tchau. Imagina o seguinte: você tá andando em um túnel escuro, sozinho. Você tá com muito medo. Então você consegue enxergar uma luz bem longe. E você começa a correr em direção a ela, desesperado. Mas daí você percebe que quanto mais você corre, mais longe essa luz fica. Essa é a percepção que eu tenho da minha vida.
É isso, tá aí o nosso curta-metragem Volátil. Então, né, pessoal, seguinte, depois aí, tá aí o nosso curta-metragem Volátil, né? Enfim, o que eu queria dizer? Essa última cena já mostrou o que era o filme todo para trás ali que vocês estavam assistindo, que é o seguinte: o filme todo se trata de uma sessão de hipnose do nosso personagem aqui, que é o Rafael em si. Né? E por isso que tem um pouco dessa confusão mental, e por isso que tem essas cenas de arquivo, por isso que tem essa parte do mapa mental, que é aquela TV interpretando ali as suas memórias com fitas VHS, né? Enfim, todo o filme inteiro praticamente era uma sessão de hipnose com a psicóloga dele ali praticamente, né? Então é basicamente isso. O filme inteiro é uma sessão de hipnose. E a gente rebusca, sim, como eu disse, a gente faz referência, sim, a gente busca, bebe referências de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, também de Mr. Nobody e vários outros filmes também como referência aqui que a gente coloca dentro do nosso filme, querendo ou não. Né? E outros, até clipes musicais, como eu disse, né? Então é basicamente isso. No geral, no todo, o que eu tenho a dizer? A produção do filme não foi uma produção muito fácil, como eu disse, né? A gente fez numa época um pouco conturbada, né? Que estava se passando no mundo, né? Numa época de pandemia, por assim dizer. Então estava difícil fazer produção de filmes, de curta. Toda a produção audiovisual ficou um pouco mais difícil, né? Então a gente teve que cortar bastante coisa do nosso roteiro original. Mas, querendo ou não, né, algumas partes aqui eu acho que ficaram melhor do que na ideia original do roteiro. Mas o que eu acho? Do resultado final, o filme poderia ser melhor. Então, o que fica como dica para mim mesmo aqui, e que produzindo esse, que foi só mais alguns dos outros curtas que eu já fiz dentro da faculdade, que é o seguinte: se um dia eu puder fazer um remake, por assim dizer, desse curta, eu vou querer fazer, querendo ou não, né? Poder ser mais fiel ao roteiro, porque o roteiro tinha ideias muito interessantes também que a gente teve que cortar. Como eu disse, né? A cena do sonho ali, que é no começo, já era uma cena muito mais longa, acontecia muito mais coisas bem mais interessantes, né? E eu vou até usar um exemplo aqui. Na cena do sonho, no roteiro, ele via um anúncio de hipnose na parte traseira de um ônibus, né? Ou seja, de um ônibus que tinha passado assim no ponto, né? Então isso é coisa que é um pouco difícil de fazer, né? Então isso era algo interessante que aos poucos, dentro do próprio sonho ali, ele ia tendo dicas, né? Bem subjetivas assim que ele estava sonhando. Então é isso, praticamente exibi aqui esse curta-metragem para vocês, né? E com os meus comentários, querendo ou não. Mas eu quero até deixar um recado aqui muito importante, que é o seguinte: eu quero agradecer imensamente a todo mundo que participou da equipe, né, do próprio filme em si, né? Eu sei que era um trabalho da faculdade em si, a gente tinha que estar reunido para fazer o trabalho da faculdade naquela época ali, mas se não fosse pelas pessoas ali, ou seja, pela aquela equipe toda ali reunida para fazer aquele curta-metragem, ele não teria saído do papel, querendo ou não, né? Então eu quero agradecer imensamente, agradecer todo mundo da equipe, separadamente também, e também aos atores que participaram do curta-metragem, né? Então, sem vocês não teria como a gente ter feito aí praticamente o trabalho da faculdade ali, nem sequer ter feito o projeto como um todo. Então, se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixe o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.